Você já ouviu falar no termo nadar, nadar e morrer na praia? Pois é. Meu nome é Ronaldo, esse cara que aparece o nome aí, tranquilo? Essas são as minhas redes sociais. Já aproveita para seguir aqui o canal e ficar atento às notícias e conteúdos de concurso público. Como bem falado, meu nome é Ronaldo, sou professor para concurso público, policial de carreira no Distrito Federal e quero te mostrar algumas circunstâncias que alguns candidatos eles simplesmente não observam e começam a estudar para determinado concurso sem saber quais são os requisitos legais para que ele possa então ingressar naquela carreira que ele tanto almeja. Então, qual o sentido dessas dicas periódicas que eu mostro aqui no YouTube para você? Para que você tome ciência desses requisitos e tome ciência das notícias do concurso público especificamente, para que você consiga se preparar para aquilo que realmente você vai conseguir chegar até lá. Não só por uma questão de estudo, mas por uma questão também de obedecer os requisitos necessários para que você consiga tomar posse naquele cargo, tá bom? Então, soltar uma vinheta aqui para a gente poder começar a nossa brincadeira séria e eu vou te mostrar algumas coisinhas bem interessantes sobre o curso de formação de oficiais, os requisitos necessários com base na lei, com base no último edital e, claro, nas circunstâncias tanto no projeto de lei que altera a idade para ingresso na Polícia Militar, quanto na nova lei orgânica que rege as polícias militares e corpos de bombeiros no âmbito nacional. Beleza? Então, solta a vinheta. Bom, é isso. Deixa eu colocar numa telinha aqui para a gente se ver, ó. Assim a gente consegue falar juntinho. Deixa eu pegar minha canetinha para a gente mostrar algumas coisinhas bem legais que você precisa entender. A Lei 7.289 é o Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal e Territórios, para quem não sabe, tá? E é nessa lei, lá no artigo 11, que ela traz para a gente os requisitos necessários para ingressar na carreira de policial militar, especificamente, claro, tanto no corpo das praças quanto no corpo de oficiais, que hoje é chamado de quadro de oficiais do Estado-Maior. Seria o quadro geral, vamos dizer assim, porque existem quadros também de oficiais especialistas, como médicos, odontologistas, músicos, administrativos, dentre outros. Mas no quadro geral, que é o concurso que está para sair, com a banca já escolhida, que é a Sebrasp, é importante que você fique atento a esses requisitos, tá? Eu vou mensurar alguns aqui que são muito importantes para você que está na peleja dos estudos e tenha interesse em fazer este concurso, tá bom? Vamos só lembrar que se trata essa lei do Estatuto da Polícia Militar. Deixa eu pegar minha mesinha aqui, trazer mais para perto. Esse é o Estatuto que rege a Polícia Militar. E está na sua prova, tá? Diga-se de passagem, você vai ter que estudar esse estatuto, porque traz circunstâncias importantes com várias alterações, alterado pela Lei 12.086, que é a nossa lei de promoção. Também tem inserida nessa, no estatuto, em virtude da nossa lei de remuneração, muitas circunstâncias importantes, então é importante que você coloque no seu ciclo de estudo aí. Aí lá no artigo 11 ele fala o seguinte pra gente, tá? Para matrícula no curso de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, aqui entra todos os ambientes de ensino, ou seja, para o curso de formação das praças ou para o curso de formação dos oficiais, ele fala para mim, além das condições relativas à nacionalidade, para uma questão aqui, nacionalidade nato ou naturalizado, gente, para oficial, tá? Para oficial, para uma questão de simetria com as Forças Armadas, até porque a Polícia Militar é força auxiliar do Exército, tá bom? Não é das Forças Armadas. Então o oficial tem que ser nato, beleza? O oficial tem que ser nato. Claro que na legislação ela é bem omissa nesse aspecto, é mais por uma questão de simetria, tá bom? De simetria. A idade, aí tem a idade mínima, que é importante que a gente saiba aqui, deixa eu puxar uma setinha. A idade mínima para incorporação, 18 anos, tá? 18 anos. E a idade máxima hoje, 30 anos para o quadro geral, tá bom? Seja das praças, seja dos oficiais. Algumas circunstâncias importantes para a gente entender isso aqui. Você não pode ter 31 anos na data da sua inscrição do concurso público. É isso mesmo que você ouviu. Você não pode ter 31 anos na data da inscrição do concurso público. Ou seja, quando você se inscrever para fazer a prova, naquele ato, naquele momento, você tem que ter 30 anos. Não pode ter 31. Combinado isso? Beleza. Você pode fazer a prova com 31, você pode ingressar, inclusive, com mais de 31, mas no momento da sua inscrição, hoje, você tem que ter 30 anos de idade, não pode ter 31, combinado? Isso aqui é um detalhe muito importante para a galera aí, porque o edital está iminente, tem muita gente que está na iminência de fazer 31 anos de idade e já fica preocupado. E tem que ficar preocupado mesmo, né? Perder uma baita oportunidade. Aí ele fala pra gente, aptidão intelectual. Essa aptidão intelectual é medida através de prova, tá? Prova objetiva e discursiva. A prova objetiva no último edital, que foi a banca IADES, foi muito conteúdo cobrado. Vou colocar ele aqui para vocês conseguirem entender quais foram os conteúdos do último edital, que basicamente serão
entendo eu, os mesmos conteúdos do próximo edital que já a banca Sebrasp, mas essa parte intelectual é feita através da prova, tá? Para oficial é um concurso de provas e títulos, vamos lembrar disso, provas e títulos para o corpo de oficiais. Para as praças, só um concurso de provas, combinado isso? Beleza. Aí tem a aptidão psicológica, que é medida através dos testes psicotécnicos. Eu considero essa uma parte muito importante para entender melhor como funciona, tá? Existem várias dicas na internet sobre esses tipos de avaliação. Existe até o manual, né? O manual do Robson, que traz para a gente ali a minuta de como seria uma aplicação desses testes. Está disponível na internet para muita gente. Eu particularmente acho sacanagem, né? Porque se você já sabe como é que é o teste, fica um pouquinho complicado, mas faz parte do jogo, tá? Altura. Altura, bora lá. Altura masculina e altura feminina, tá bom? Altura masculina e altura feminina. Altura masculina, gente, mínimo de 1,65, beleza? Feminina, mínimo de 1,60, combinado? Então, de pés descalços, você será medido no dia de você entregar alguns exames médicos ali, que é uma das etapas, né? Aptidão física e mental. Você tem que entregar esses exames lá no momento X, você será medido para conferir que você tenha masculino 1,65 m ou mais, feminino 1,60 m ou mais. Não pode menos do que isso seria caráter eliminatório, tá? Aí tem a questão do sexo, que é importante que a gente consiga já mensurar aqui que existe uma decisão do STF recente, tá? De uma quebra de uma cláusula de barreira em relação à distinção entre homens e mulheres. Então, como regra agora, os concursos públicos da Polícia Militar do Distrito Federal serão de ampla concorrência para homens e mulheres. Não haverá distinção de cargos, tá? Distinção. Antigamente a gente tinha um percentual de 10% do número de vagas para o corpo feminino. Não tem mais isso, tá? Não tem mais isso, beleza? Aí a capacidade física, que será medida através do teste de aptidão física, tem corrida de 12 minutos, abdominal do tipo remador, barra fixa e natação, tá bom? De acordo com o último edital, esses foram os testes aplicados e, claro, isso também consta na própria legislação. A parte da saúde, que tem que estar apto, uma pancada de exame médico será entregue nesse momento aqui, idoneidade moral, que será aferida através da investigação da vida pregressa, que é uma das fases do concurso, combinado isso? As obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos de larga escala, diga-se de passagem, tá? Um teste que pega 6 meses de qualquer tipo de uso de entorpecente ilícito. Fique tranquilo para você que usa umas paradinhas aí, uns Danone, beleza? Não é esse o intuito do toxicológico. São drogas ilícitas, tá? Mas tome cuidado com os derivados aí da efedrina, beleza? E outros. Não sou químico, nem farmacêutico e nem médico, mas é importante que se você tem algum tipo de uso de algum medicamento, que você tome nota no edital, especificamente quais são os indicadores do toxicológico, tá? Obrigações com o serviço militar, para homens é obrigatório, claro, não é servir, tá? O alistamento é obrigatório, vou dar uma aula de direito constitucional aqui não. Mas para homens e mulheres que prestaram serviço militar, seja nas forças auxiliares, seja nas forças armadas, tem que estar kit com as obrigações militares, tá? Exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, beleza? Como é no quadro geral de oficiais, a gente está falando do quadro de oficiais de Estado-Maior, que é o quadro geral de oficiais, a gente pode falar assim, um quadro de combatente, Ronaldo. Não existe esse quadro de combatente para oficiais, tá? É um quadro geral de oficiais de Estado-Maior, que é aquele que segue a carreira dentro de um quadro onde ele vai poder fazer muitas e muitas coisas. Não é especialista como um médico, um odonto, um músico, um capelão, tá? Não tem essa especialidade. E isso é importante, que é um quadro geral. Por isso que a gente fala do quadro geral. Aí esse diploma tem que ser reconhecido e blá, 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 blá. Mas isso aqui é importante para você que vai estudar agora para o CFO, ou já está estudando, você tem que entender o seguinte, existe uma nova lei orgânica das polícias militares e Corpo de Bombeiro que diz que para oficial do quadro de oficiais do Estado-Maior requer bacharelado em Direito. Mas essa lei, né, a lei orgânica, ela ainda não está regulamentada no âmbito do Distrito Federal. Tem um debate infinito em relação a isso, fica atento, tá? Tem um debate infinito, porque assim, a lei é de eficácia plena, não precisa de regulamentação, basta replicar ela. Ao meu ver, não. Ao meu ver, exige-se uma regulamentação porque a Polícia Militar do Distrito Federal, especificamente, ela é mantida e organizada pela União. Então precisaria de uma regulamentação que alterasse o Estatuto da Polícia Militar, uma lei, né, que alterasse o Estatuto da Polícia Militar e inserir nas circunstâncias da nova lei orgânica. Ao meu ver,
mas juridicamente falando, né, as duas teses aqui estão corretas, tá? Na minha visão, que de exige regulamentação e na visão de eficácia plena da nova lei orgânica, as duas teses aqui, elas têm certa coerência. Beleza pura? Importante que a gente consiga enxergar isso e bola para frente. Mas, Ronaldo, o que eu tenho que estudar? Não é o que você tem que estudar. A gente tem como base, sempre, para a premissa de estudos, requisitos baseados no edital anterior. Eu quero mostrar para vocês aqui a cacetada de conteúdo, tá? Cacetada de conteúdo. A última banca foi a IADES, então foi uma prova de múltipla escolha, o que torna, na minha visão, mais difícil de cobrar todo o conteúdo, tá? Todo o conteúdo, mas teve questão sobre todos os temas. Teve questão sobre todos os temas. O que a gente teve na parte geral, gente? Na parte básica, a gente teve língua portuguesa, língua inglesa, então não é the books on the table, put your hands up, né? Mother, pá, não pode, tá? Falar palavrão nem em inglês, né, Ronaldo? Senão o YouTube não vai te monetizar e vai te bloquear, e não é isso que eu quero que vocês tenham conteúdo, então eu preciso não falar besteira aqui, tá? Então, língua inglesa, muita gente foi derrubada pela língua inglesa, então saber disso faz muitos pontinhos legais. Legislação aplicada a PMDF, e aqui diga-se de passagem, tá? Não só as legislações da Polícia Militar, são legislações aplicadas a PMDF. A Lei 4949 do Distrito Federal, que rege os concursos públicos no Distrito Federal, traz conteúdos obrigatórios para os concursos do Distrito Federal, hein? Lei Orgânica do Distrito Federal, RID, tá? Lei Complementar 840, vamos lembrar disso. A Lei Complementar 840 se aplica a PMDF? Não, mas é obrigatório cobrar, não é fazer o quê? E o Plano Distrital de Política para as Mulheres. Então fique ligado nisso na legislação aplicada à PM. Criminologia, matéria zona bacana, eu diria que é ponto ganho, tá? Uma matéria que eu particularmente gosto bastante de ministrar. E direitos humanos. Direitos humanos, gente, tem muito tratado mesmo, internacional, tá? Que é importante que a gente tenha esse conhecimento, não só daquele básico dos direitos humanos, sabe, das gerações do direito, não é só isso. Os tratados internacionais têm cobrado com bastante força nos últimos anos. Agora, dá uma olhada na parte específica. Vou até colocar em roxo aqui, ó, só para você ver o tanto de coisa. Olha o tanto de coisa, ó. Noções de administração geral, beleza? Gestão de pessoas e AFO. Essas três aqui. Importante que você já veja aqui um diferencial. Para a galerinha que está estudando agora, que a gente está com um concurso para a Polícia Civil, para o cargo de analista da Polícia Civil, né, um cargo administrativo, esses conteúdos já estão lá. Então, para quem está estudando para a Polícia Civil, isso aqui já é um ponto ganho, porque você já está estudando essas matérias. Só não tem arquivologia, né? Graças a Deus que não tem arquivologia que está cobrando lá na Polícia Civil para analista, tá? Isso aqui não é para... O concurso que eu estou falando da Polícia Civil não é para agente, escrivão, papiloscopista, perito ou delegado. É um concurso para administrativo, para quem não sabe, quem é de fora do DF aí, tem um concurso rolando aqui neste exato momento para este cargo. E para quem está estudando para ele, fica a dica, aproveite o seu conhecimento nessas matérias, porque são matérias comuns. Show? Aí veio o de praxe, tá? Direito constitucional, até o artigo 17 é obrigatório a gente entender. Aí depois a gente entra um pouco da administração pública, nas competências ali do chefe do Poder Executivo, parte de bens públicos é importante também entender, e parte para o artigo 144, que fala sobre a segurança pública, tá? O artigo 142 também é importante, mas aí o 144, que fala da segurança pública, também cai bastante para a gente. Direito administrativo, muita coisa, principalmente legislações administrativas, improbidade administrativa, lei de licitações, lei de acesso à informação, muita coisa, além, claro, do básico do direito administrativo. Organização da administração, poderes da administração, agentes públicos, atos administrativos. É importante que você veja isso. Direito penal, basicamente quase ele inteiro, tá bom? Direito processual penal, só um pedaço do direito processual penal, mas cai a questão de prisões, né? Então, prisão temporária, prisão preventiva, prisão em flagrante. Os tipos de prisões ali são bem complexos, mas é importante que você consiga levar isso numa boa. Processo penal também eu diria que eu acabei de falar, bem pequenininho, né? Direito penal militar, todinho, e direito processual militar também, tá bom? Acho que o direito processual militar só não teve um pedaço dele, só não teve um pedacinho dele, mas é bem grande e é diferente do direito penal, beleza? É diferente. Minha dica, estuda o direito penal e o processo penal comum para depois estudar o direito penal militar e o processo penal militar. E faz um comparativo entre os dois para você ver que eles são diferentes. Aí vem um pedaço do direito civil, é só um pedaço mesmo, tá? E um pedaço do processo civil. Aqui é um pedacinho,
fala mais sobre personalidades ali, é bem mais interessante, é bem tranquilinho para fins dos seus estudos. Mas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 matérias só na parte específica. Então é muito conteúdo. Então, Ronaldo, eu fiz a prova objetiva, tem que fazer uma redação também? Tem. Tem aqui, ó, uma redação, uma prova discursiva. Ainda tem uma prova discursiva, tá? Além desse conteúdo, que você vai ter cerca ali de 4 horas e meia para poder executar, dentro deste tempo você também tem uma prova discursiva. Na última prova, 30 linhas, né, obedecendo ali um padrão de 30 linhas. O tema foi dado ali pela própria banca. Falou sobre atualidades dentro do Distrito Federal, foi bem tranquilo em relação a isso, vinculou um pouco sobre a gestão da coisa pública, mas foi bem interessante ao meu ver. Mas não subestime a redação, hein? Não subestime. Você pode estar com um ponto ali embaixo, a redação pode te levar lá para cima, tu pode estar com um ponto lá em cima e a redação pode te levar lá para baixo. Então não subestime nada, nadinha do aspecto. Aí, os índices do TAF, tá? Por que eu dou logo os índices do TAF? Por que eu não falo sobre todo o edital? Porque não adianta todo o edital. Mas esses índices aqui é o seguinte, se você não treina, se você não tem treinamento físico, você vai ter dificuldade nisso. Então, antecipe esse treinamento físico. No mínimo, você vai ganhar condicionamento físico, cara. No mínimo, tá? No mínimo, isso vai te fazer bem. Ó. Então, é importante que você tenha esse condicionamento. Mas vamos lá. Aqui é distinto, tá? Para homens e mulheres, então eu tenho índices masculinos e índices femininos. Tenho corrida de 12 minutos, barra fixa, abdominal do tipo remador, tá? E a natação. Show de bola? Natação só não pode cachorrinho, gente. Mas qualquer tipo de nado, crawl, tá? Borboleta, o que você quiser, tá valendo. Só não pode ficar lá tentando nadar que nem um cachorro louco dentro da piscina. Então vamos no masculino aqui primeiro. Os índices masculinos, tá? Índice masculino, gente. Cadê a canetinha? 2.400 metros em 12 minutos. Se você não tem o hábito de correr, isso aqui é impossível de você bater, tá? Ah, caminhando eu faço. Se você for caminhar, você vai correr, vai caminhar 12 minutos, vai, sei lá, caminhar 1 quilômetro. Então, 2.400 é difícil, tá? Não é fácil mesmo. Barra fixa, 6 repetições perfeitas de acordo com os critérios do edital. Não é balangando lá que nem um sino de um lado para o outro, não, tá? Tem um padrão de execução, tem que ler o edital. Assim que o edital sair, você tem que ler isso, mas pratique. Abdominal tipo remador, 35 repetições válidas. Remador é aquele completo, tá? Remador é aquele completo, não é aquele meia-luazinho ali que você fica socando o abdominal, não. É aquele que vai lá atrás, vai lá no joelho, vai lá atrás, vai lá no joelho. O cotovelo tem que passar da linha do joelho, tá bom? E basicamente, o edital não trouxe tempo de execução do abdominal, o último edital. Eu acredito que no próximo edital vai ter tempo de execução. No edital da IADES, ele falou que a execução poderia ser dentro de um prazo, de um período de 5 minutos, mais ou menos, sabe? Ficou meio pastoso ali, com certeza teve muita dificuldade. Natação, 50 metros em 1 minuto. Geralmente é uma piscina de 25, tá? Que vai e volta. Você vai e volta nessa piscina de 25 metros. Tá? Pode até saltar, no último concurso CFP eu podia saltar, tá? Podia saltar, mas não podia fazer giro, tá? Não podia fazer giro, tinha que encostar na borda e voltar, mas podia saltar, que já é um ganho danado. Feminino, 2.200 metros em 12 minutos na corrida, barra fixa, sustentar com o queixo superior à barra durante 15 segundos, tem todo um critério de execução, tá? Sobe, se coloca na posição, o avaliador vai perguntar se está em condições, se está em condições ele vai tirar o banco, no momento que ele tira o banco ele começa a contagem do cronômetro, você tem que ficar 15 segundos sem deixar o seu queixo passar da barra, tá? No mínimo, são índices mínimos aqui, não tem índice máximo não, tem não, você atingiu esse índice, está aprovado, não vale pontuação. Abdominal tipo remador, 28 repetições e natação também 50 metros, só que em 1 minuto e 10 segundos, tá? Em 1 minuto e 10 segundos. Eu fui no TAF, né, assisti de longe, que não podia interagir com os candidatos, no último TAF agora do CFP, na natação. Muita gente reprovou, gente, muita gente reprovou mesmo, tá? Corrida, natação e barra. Agora se liga nisso aqui, que isso aqui eu acho que é muito importante, tá? A nova lei orgânica do Distrito Federal, nova lei orgânica das polícias militares do Corpo de Bombeiro, lei 14.751 de dezembro de 2023, tá? Em tese, ela tem 6 anos para ser aplicada. Por um período de 6 anos de adaptabilidade das polícias militares do Corpo de Bombeiros no nível nacional,
seja dos estados, né, e do Distrito Federal, tem 6 anos para adaptar a realidade desta lei na sua polícia e seu corpo de bombeiros. Então, período não é nem de interstício legis, não é um período de adaptabilidade mesmo, propriamente dito. Só que lá ela já traz uma circunstância bem interessante para o quadro de oficiais de Estado-Maior, que ele traz para a gente o seguinte, ó, bacharel em Direito. Ele traz uma obrigatoriedade para o quadro de oficiais de Estado-Maior, que é aquele quadro geral, de ser bacharel em Direito. Aí volta aquele velho debate. Será que no próximo edital a gente vai ter isso? Né? Ou não? Então, assim, é uma baita expectativa. Uma baita expectativa. Eu acredito que não. Acredito que não. Acredito que o edital vai vir em qualquer nível superior, dentro de tecnólogo, licenciatura ou bacharelado, beleza? Ah, Ronaldo, e o técnico superior? Como é que é o nome do curso? O curso superior que é aceito em outras polícias? Sequencial superior no Distrito Federal não é aceito, hein? Não é aceito no Distrito Federal o sequencial superior, fica ligado. No Goiás é aceito, se eu não me engano, no Tocantins é aceito, Minas é aceito, mas no DF não. Tem que ser tecnólogo, licenciatura ou bacharelado, em qualquer área, em qualquer ramo científico. Direito, língua portuguesa, história, geografia, engenharia, odonto, tanto faz, tá bom? Vai trabalhar no quadro geral aqui. Então, acredito eu que não vai cobrar essa regrinha de bacharel em direito no próximo edital. Eu acho que se cobrar, vai nichar muito, né? Muita gente vai perder essa oportunidade, que não é legal. E se liga, tem um projeto de lei, né, o 1469 de 2020, que este ano, né, em julho deste ano, ele foi apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e lá passou tranquilo, mas ainda não foi votado no plenário, a questão da idade. Então, se alterar, altera a idade de ingresso, tá bom? Então, a idade de ingresso passa a ser a 35 anos. E como eu estou fazendo esse vídeo, hoje é dia 21 de dezembro, tá? A gente vai entrar no recesso parlamentar, então depois disso, basicamente a gente só vai ter a legislatura voltando em fevereiro, né, no primeiro dia útil de fevereiro, de acordo com a própria Constituição Federal. Então eu acredito que até lá não vai votar não, e vai ser por 30 anos mesmo, tá, gente? Infelizmente isso aqui, ó, ia com certeza ajudar muita gente se aumentasse a idade, mas acredito eu que não será votado até a saída do edital, que eu acho que o edital deve sair no final de janeiro. Minha telepatia cinética, mentira. Meu chute, tô chutando, tá? E eu posso estar falando merda. Normal, a gente não sabe, ninguém sabe, né? O processo corre de uma forma sigilosa, reservada, ali, de acordo com a lei de acesso à informação. Então, a gente já sabe qual é a banca, mas não sabe qual é o momento ali que a comandante-geral vai determinar a publicidade do edital. Já falei num vídeo anterior que esse edital foi pedido para segurar, porque houve alterações bem intensas na Lei 4949, que rege os concursos do Distrito Federal, e por conta disso pediu suspender a publicidade do edital, né, para não publicar o edital, para garantir que o processo saia com todas as alterações necessárias, ou se não houver necessidade, mas que faça uma análise para que não tenha problema na publicidade. Imagina, saiu o edital, você fica ali frenético, aí o edital é impugnado, porque está ferindo uma lei, e assim vai. Então, eu achei legal e é oportuno, tá? Gera uma certa ansiedade, a gente sabe, mas é importante que você veja que é para a lisura do processo, para que o processo realmente funcione, tá? Funcione muito bem. E mesmo assim, um bocado de gente costuma questionar, né, gente? Então é isso. Deixa eu olhar aqui para que você consiga enxergar o que eu estou dizendo. Não adianta você falar assim, quero estudar para o CFO. Por exemplo, hoje, mais cedo, foi inclusive o que me motivou a fazer esse vídeo, foi um rapaz que queria fazer essa prova, tá? E ele estava preocupado se saía ou não saía esse edital. Aí quando foi sair, eu falei para ele que não ia sair mais esse ano, ele ficou triste, ficou chateado. Por quê? Porque ele vai completar 31 anos agora em dezembro. No finalzinho de dezembro ele completa 31, então ele estaria fora dessa possibilidade de fazer. Ah, mas posso entrar na justiça? Cara, na regra do jogo, do direito administrativo, tá fora do jogo. Judicial nem entra, tá? Nem entra nessa parte judicial. Fazer por liminar, eu acho que é uma roubada, né? Mas cada um tem ali o seu ponto ideológico, aquilo que acredita que vai dar certo, então cada um corre atrás do seu, isso é fato, tá? Isso é fato. Legalmente falando, 30 anos, não pode ter 31 no momento da sua inscrição. Isso me motivou a fazer esse vídeo justamente para a gente entender o seguinte, não adianta você remar
né, sei lá, criar uma expectativa, um grande sonho, uma realização, e você não saber quais são os requisitos básicos para que você consiga atingi-los. Então eu acho que isso aqui é o fundamental. Então o que eu estou te pedindo? Eu estou te pedindo o seguinte: você conhece alguém que tem 18 anos, que está na faculdade, que tenha interesse em fazer esse concurso? É para essa pessoa esse concurso, tá? Para essa pessoa. Ou alguém ali que está com seus 25, 26 anos de idade, até 30 anos. Então manda esse vídeo para ele. Por quê? Porque ele sabendo os requisitos, ele pode se enquadrar neles. Fala assim, poxa, eu tenho esses requisitos. Eu sou aqui do Distrito Federal, eu sou das redondezas do Distrito Federal, eu sou até de fora, mas tenho um parente no Distrito Federal, eu vou conseguir fazer essa prova lá. Então eu vou começar a estudar, vou pegar o último edital, e assim ele vai conseguir ter mais chances de conseguir almejar a capacidade dele. Gente, a gente está falando do próximo edital com 149 vagas. É vaga pra caramba para o curso de oficiais. E no último edital, chamou muito mais do que o cadastro reserva, tá? Chamou muito mais do que o cadastro reserva. Então acredito eu que a pessoa que for aprovada em todas as fases e estiver lá na lista de homologação, vai ser chamado. Cedo ou tarde vai ser chamado para o curso de formação. Tem um bom plano de carreira, tá? Os oficiais têm um bom plano de carreira e isso aqui vale muito a pena para realizar sonhos. Mas o objetivo era fazer com que você realmente tomasse um choque de realidade, visse quais são os requisitos e compartilhasse isso com outras pessoas. Fico contente de você ter assistido. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, que eu já disse isso lá no início, para a gente fortalecer um conteúdo útil, relevante, para levar para outras pessoas, tá? Espero te ver por aí e quem sabe até no seu curso de formação na Polícia Militar, do qual farei parte como instrutor. Grande abraço e até mais.